Destacam-se os direitos políticos, os quais, aliados aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, conferiram ao cidadão um status de participação política nunca antes visto. Não por outra razão, estabelece a Constituição Federal, no seu artigo 1º, parágrafo único, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Na história da humanidade, a titularidade do poder político nem sempre foi conferida ao povo, sendo este fato uma conquista recente do homem. Já vivemos teocracias onde se governava em nome de Deus e em nome dele também se praticavam enormes atrocidades. Também já experimentamos as monarquias despóticas, em que o soberano ditava as regras ao seu bel prazer, embora ainda hoje, infelizmente, observemos algumas sombras disfarçadas de democracia. Mas foi sobre as luzes da Revolução Francesa que o abade Emmanuel Joseph Sieyès publicou em 1788 um dos mais célebres manifestos no folheto intitulado O que é o Terceiro Estado, sendo este documento considerado por muitos a origem teórica da democracia moderna. Segundo Sieyès, o Terceiro Estado era representado pelo povo, e este deveria ter participação política por meio da escolha de cidadãos. Democracia, portanto, significa o governo do povo, ou, nos termos da Constituição Federal, que o povo é o seu titular, o titular do poder político, ora exercendo esse poder diretamente, por exemplo, ao escolher os seus representantes, ou indiretamente por meio destes. E é nesse ponto que ganha sentido e relevância a eleição dos senhores prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, que nesta data serão diplomados. Vossas Excelências devem ter a exata noção de que não agem em nome próprio, mas por delegação do povo, legítimo titular do poder constituinte. O Estado é chamado de democrático porque o poder que agora é formalmente declarado aos senhores não pertence ao fulano, ao beltrano, nem a mim, nem a ninguém dos senhores, nem ao partido A ou ao partido B, pertence ao povo, pertence a todas as pessoas que os senhores irão governar. Grande é a responsabilidade dos senhores e muitos são os desafios. A administração da coisa pública não é fácil e jamais se poderá usar a desculpa da dificuldade para se eximir de erros cometidos, pois ela é conhecida antes. O povo confiou na capacidade de Vossas Excelências e lhes deu grande voto de confiança nessa missão de fazer crescer a democracia e distribuir a justiça social. Neste ponto, necessário não confundir a coisa pública com as coisas privadas. Logo no seu artigo 1º, a Constituição Federal afirma ser o Brasil uma república. República, do latim res publica, ou seja, coisa pública. A coisa pública não deve ser confundida como coisa privada e muito menos como coisa de ninguém, mas como um bem de todos. Assim, aqueles que têm por delegação a função de cuidar das coisas públicas devem o fazer com maior cuidado e responsabilidade, pois não cuidam do que é seu, mas de outrem. Feitas essas considerações sobre o regime republicano, impõe-se destacar que compete ao prefeito municipal e seu vice administrar os recursos arrecadados pelo município, fazendo com que seja distribuído educação para nossos estudantes, saúde para nossa gente, saneamento básico para nossa rigidez, limpeza das ruas, controle da venda de bebidas alcoólicas, para que crianças não fiquem expostas ao vício, vigilância para que nossos filhos não fiquem por aí nas ruas, muitas vezes dirigindo veículos e motos sem capacete, levando-lhes à morte, como tantas vezes chegou ao judiciário através de um processo. Isso sem falar nas drogas. Deve criar, sim, meios para que o emprego surja e a renda seja distribuída. O dever do prefeito é fazer o gasto do dinheiro público respeitando os princípios da decência, de modo a cumprir o que está escrito na Constituição e nas leis, sempre discutindo com toda a sociedade as prioridades públicas. Somente assim será possível construir um país justo e com igual oportunidade para todos. Por outro lado, compete aos excelentíssimos senhores vereadores a elaboração das leis municipais, a discussão do orçamento disponível ao prefeito para os gastos públicos e demais temas de interesse local.
fazer menção aos princípios da administração pública, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, na medida em que se constituem verdadeiras balizas ao homem público. São eles os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Explico. O princípio da legalidade dá concretude à opção do poder constituinte fez por um Estado de direito. Ou seja, um Estado que é regido por leis previamente estabelecidas, leis que devem ser observadas por todos e de maneira estrita pelo administrador público. Não raro, este princípio tem sido negligenciado pelos administradores públicos, bastando citar hipóteses de licitações fraudadas e contratações de pessoal sem a devida submissão ao concurso público. Excepcionando-se, obviamente, as hipóteses legais, subtraindo em ambos os casos as condições de igualdade entre os concorrentes. A impessoalidade, por sua vez, lembra ao administrador que a este é vedado promover o seu nome e imagem às custas de obras e serviços que são do município. Já o princípio da moralidade exige do homem público um padrão de comportamento ético. A moralidade administrativa abarca os princípios da lealdade e da boa-fé. Sobre este aspecto nos ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que, abre aspas, a administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e firmeza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos. Fecha aspas. O princípio da publicidade determina que todos os atos deverão ser públicos, para que os cidadãos tenham conhecimento do que é praticado pelos seus mandatários, a fim de que exerçam, inclusive, a respectiva fiscalização. Não pode o administrador público, portanto, praticar atos às escuras. Finalmente, o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza e rendimento funcional, com resultados positivos para o serviço público e atendimento satisfatório das necessidades da comunidade. O descumprimento a esses preceitos, senhores, podem configurar atos de improbidade administrativa, como a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento erário, além de eventuais crimes. E não mais cabe afirmar que o Poder Judiciário neste país somente condena os pobres e menos favorecidos, restando blindados o alto escalão dos poderes constituídos, sejam em nível federal, estadual ou municipal. E o exemplo tem vindo de todas as bandas do Poder Judiciário por esse Brasil afora, citando-se aqui a conhecida Operação Lava Jato, que tem resultado em condenações a parlamentares federais e autoridades do mais alto escalão governamental. Mas isso também é uma conquista do povo, na qualidade de legítimo titular do Poder Constituinte e que, por iniciativa popular, obrigou, por exemplo, o Congresso Nacional a editar a Lei da Ficha Limpa, um marco histórico na democracia brasileira e que, não tenho dúvidas, tem influenciado o resultado das eleições em todos os seus níveis. Assim, senhores prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que hoje serão diplomados, o peso do último pleito deve ser considerado por vossas excelências. A sociedade lhes deu o voto de confiança, mas também um recado. Estejam atentos a ele. Faço votos de que vossas excelências sejam felizes na árdua tarefa que têm pela frente e que saibam honrar o mandato que receberam nas urnas. Ao povo dos municípios de Poções, Mirante, Caetanos, Bom Jesus da Serra e Boa Nova, ao povo dos municípios de Mirante, de Poções, Mirante, Bom Jesus da Serra e Boa Nova, ressaltando-se que Caetano já faz parte de outra zona eleitoral, fica aqui a advertência do poeta Vitor Hugo, abre aspas, entre um governo que faz mal e povo que o consente, há certa cumplicidade vergonhosa. Mas se o povo se reconhecer com dignidade e se der o valor que tem e o respeito que merece, aí teremos uma nação que reluz ouro, para a qual o progresso e os direitos não terão fim, com justiça para todos e harmonia no trato das relações pessoais. Quanto à justiça eleitoral, estará sempre pronta para exercer o seu papel de tornar possível o exercício da democracia pelo cidadão. E com esse compromisso é que preparou e realizou as eleições municipais de 2016 de maneira transparente e combatente,
de apurar todas as irregularidades e aplicar as sanções cabíveis. Agradeço desde já aos membros da Junta Eleitoral, os quais desempenharam suas funções com absoluta discrição, imparcialidade e eficiência. Agradeço aos servidores da Justiça Eleitoral, aqui representados pelo chefe do cartório e pelo técnico judiciário da Justiça Eleitoral do Estado da Bahia, os quais, de maneira destemida e guerreira, se dedicaram por horas a fio na organização do pleito eleitoral, inclusive nos plantões de final de semana, tendo sido irretocável a atuação de todos. Também não poderia esquecer dos demais servidores da Justiça Comum e das pessoas que voluntariamente colaboraram na apuração das urnas no dia 2 de outubro de 2016. A vocês, meus sinceros elogios e agradecimentos. Agradeço às polícias civil e militar, aqui representadas pelo capitão Lima, da 70ª Companhia Independente, na pessoa de quem cumprimento o Major Carlos Helder Coelho de Abreu, bem como a excelentíssima senhora delegada de Polícia de Poções, doutora Alessandra Márcia Cardoso Pereira, na pessoa de quem cumprimento todos os delegados de Polícia Civil que atuaram em nossa zona eleitoral nesse pleito. A propósito, a deusa da justiça possui em uma das mãos a tábua das leis e na outra a espada, simbolizando a força. As decisões judiciais seriam letra morta, não fosse a força do Estado por meio de suas polícias. Assim, imprescindível a atuação dessas instituições, seja no combate, prevenção e apuração de ilícitos, seja assegurando o cumprimento das ordens judiciais, seja, finalmente, na segurança das autoridades e da sociedade como um todo. Parabéns a essas corporações pela pronta atuação durante o processo eleitoral, não obstante o escasso número de policiais e agentes, o que, por vezes, impediu a coibição de eventuais excessos neste pleito. Agradeço também àqueles órgãos da imprensa que, de maneira responsável, deu publicidade aos atos da Justiça Eleitoral, tendo cumprido ainda de maneira irretocável o dever quanto à transmissão da propaganda política eleitoral, levando aos mais longínquos rincões dessa zona eleitoral as propostas dos candidatos, possibilitando a geração de uma maior consciência política. Agradeço às associações, igrejas, colégios e agremiações que propuseram um livre debate político, sempre de maneira responsável e ordeira, colaborando para o fortalecimento do espírito democrático. Agradeço aos ilustres advogados que atuaram junto à Justiça Eleitoral, traduzindo sempre de maneira técnica e sóbria as pretensões de seus clientes, ressaltando ser esta nobre função essencial à administração da justiça, máxime quando exercida com lealdade e boa-fé processual. Agradeço ao Ministério Público Eleitoral, na pessoa da nobre promotora de justiça, a doutora Cíntia Campos, que infelizmente não se pôde fazer presente, que em nenhum momento negligenciou a sua função, seja na qualidade de custos légios ou como parte, e com grandeza de espírito tem combatido bravamente os excessos e ilegalidades com máxima eficiência e severidade. Agradeço aos senhores candidatos que, não obstante o acirramento dos ânimos e eventuais excessos, até certo ponto natural em uma disputa política, conduziram-se, em geral, de forma ordeira, respeitando a legislação eleitoral e as determinações dessa justiça. Uma disputa limpa colabora para o aperfeiçoamento da democracia. Finalmente, agradeço ao povo de Poções, de Mirante, Bom Jesus da Serra e Boa Nova, cuja participação no processo democrático traduziu o nível de consciência de nossa gente e o desejo de construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. A todos, meus sinceros parabéns e muito obrigado. Por isso, posto isso, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, em respeito à democracia e ao direito, conforme determinou a soberania popular, que em nome da Justiça Eleitoral passo a diplomação dos eleitos e seus suplentes. Que o grande arquiteto do universo ilumine vossas consciências e permita que a luz da sabedoria governe vossos atos até o final do mandato, que se inicia em 1º de janeiro de 2017 e vai até 31 de dezembro de 2020. Um Feliz Natal a todos e um ano novo de esperança e realizações.